Esse é o Ancapso e nós vamos falar do caso da deputada Erika Hilton, que está revoltada porque o visto americano agora traz o sexo biológico dela, né? Que ela nasceu homem, né? E não mais o sexo ou a identidade de gênero dela. Eu não sei por que a surpresa desse pessoal, porque até bem pouco tempo atrás tudo era assim, né? Ou seja, muito recentemente que esse pessoal veio com essa ideia de que você pode escolher o seu sexo de acordo com o que você queira e não sei o que lá. E isso, lógico, deu confusão, está dando confusão no mundo inteiro. Essa política identitária, como eu falei para vocês, ela é baseada na teoria crítica marxista, né? Aquela teoria que visa quebrar os alicerces da sociedade, quebrar todas as estruturas de poder da sociedade, mas que acaba se autodestruindo, porque ela vira autofágica, ela acaba destruindo a própria coisa. Por exemplo, além desse caso da Erika Hilton aqui, a gente tem a decisão da Suprema Corte da Inglaterra, então são casos diferentes, tá? Nos Estados Unidos, o Trump determinou que acabou esse troço, é sexo biológico. Você nasceu homem, meu amigo, no seu documento vai estar homem o resto da sua vida. Você nasceu mulher, vai estar mulher o resto da vida. Você fez transplante, fez sei lá o quê, né? Fez hormônio, ok, você vai aparecer de outra forma, né? Mas no documento vai estar lá o sexo biológico, né? E agora, na Inglaterra também, o STF de lá, né, o Supremo Tribunal de lá, determinou que o sexo que tem em todas as leis lá com relação a gênero é o sexo biológico. Esquece sexo assumido pela pessoa, né? O sexo biológico é o que importa. E, mais do que isso, sabe quem foi que fez essa ação no STF de lá? Foi um grupo de lésbicas da Escócia. Por quê? Porque elas estavam revoltadas com o fato de que homens estavam se dizendo mulheres e dizendo que eram lésbicas, porque continuavam saindo com mulheres. Ou seja, o cara basicamente vestia uma peruca e dizia que era mulher e pronto. E aí tomava cargos de mulheres de verdade. Então, mais uma decisão da Suprema Corte da Inglaterra que vai no mesmo sentido do que está indo o governo Trump, né? E repara, quem começou a confusão na Inglaterra foram mulheres, não foi o patriarcado branco, não sei o que lá, opressor que queria, não, foram as lésbicas que estavam incomodadas com isso. Da mesma forma que o Trump também está acabando com esse negócio de você escolheu o seu sexo, porque justamente era uma injustiça com as mulheres. Pô. As atletas trans estavam tirando as mulheres dos esportes, né? A Erika Hilton, ela não tem problema nenhum, eu chamo ela de mulher, eu acho que é uma questão de educação, ela se considera mulher, eu chamo ela de mulher, não vejo problema nenhum nisso, mas a verdade é que os Estados Unidos têm todo o direito de fazer esse tipo de coisa. Na verdade, eu torço para que o pessoal da esquerda continue insistindo nessa pauta da identidade de gênero e coisa e tal, porque talvez eles não percebam o quanto que isso soa ridículo para o brasileiro médio, né? Para mim e para você, que né, tá bom, quer que chame de mulher? Eu chamo de mulher, não tô nem aí para isso, não tem preocupação nenhuma. Mas soa ridículo e é autodestrutivo. É uma política que é autodestrutiva no final das contas. E que, mais uma vez, o que eu falo para vocês, é um problema para ela, que é uma parlamentar, que tem essa causa e não sei o que lá. Para o grosso das mulheres trans no Brasil, a preocupação é, meu amigo, segurança e comida. É a mesma preocupação de tudo quanto é brasileiro no final das contas. Você vai chamar de ele, ela, aquilo, aquele, aquilo. Isso aí, ok, é um problema. Eu não estou dizendo que não seja um problema, não. É um problema. Mas a maior parte das pessoas no Brasil, dos transexuais no Brasil, quer só conseguir ir para casa em segurança e ter alimento e conseguir sobreviver e pronto. E é isso que eles querem. Eu torço para que a esquerda continue nessa toada, né, brigando pelos direitos da Erika Hilton e coisa e tal. Então, parabéns, deputada, pela sua luta incessante contra o patriarcado americano aqui. Ela disse que vai entrar na ONU porque tem transfobia de Estado. Agora você ressaltar que o sexo biológico da Erika Hilton é masculino, é transfobia. Uai, por que é transfobia? Não, transfobia é se você criticasse ela por alguma coisa. Ninguém está criticando ela, está só ressaltando uma coisa que, vamos combinar, é um fato, né? Essa notícia foi sugerida por Cronista Artificial, Sindicato dos Manjadores da Sunguinha do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ela está chateada porque o governo Trump alterou o gênero dela num visto para os Estados Unidos. Vocês sabem, quando você tira o seu passaporte no Brasil é emitido pelo governo brasileiro, né? Eu não sei qual é a política do governo brasileiro com relação ao sexo que consta no passaporte. Eu confesso que eu não sei, nunca tive curiosidade de ver isso. Mas é possível que o passaporte dela conste como feminino.
Agora, quando você vai solicitar um visto para entrada nos Estados Unidos, o visto é um documento emitido pelos Estados Unidos. Para quem não conhece isso, no próprio passaporte você vai carimbado um negócio lá, um carimbo grandão com um selo de segurança, não sei o que lá, dizendo que você tem, né, o visto americano. Na verdade, o carimbo hoje em dia é o que menos importa, porque quando você chega lá nos Estados Unidos, eles vão pegar o número que está ali, o número do seu visto, e vão checar no sistema deles ali, né? Mas enfim, é um documento emitido pelo governo americano. E é um documento que é muito importante, tá? Enquanto você está passeando lá nos Estados Unidos, o seu documento lá, na verdade, não é o seu passaporte, é o seu visto. As coisas que você faz lá nos Estados Unidos, você vai fazer com o número do seu visto, não com o número do seu passaporte, né? É um documento emitido pelo governo americano e, evidentemente, segue as regras do governo americano. Regras essas que o Trump alterou recentemente. O Trump ele foi eleito com essa política, então acho que não tenho o que reclamar disso daí. Eu acho que nesse caso é perfeitamente justo, né? Se você vai colocar ali o sexo biológico, é sexo biológico, não tem jeito, não tem como alterar isso, é uma constante física da coisa, né? Ela está totalmente chateada, não, porque vai denunciar na ONU que não sei o que lá, porque no documento que ela tinha de 2023 reconhecia ela como mulher, né? Pois é, de novo, é um documento emitido pelo governo americano. O governo americano define os critérios para emitir o passaporte. Era um critério no governo Biden, agora no governo Trump mudou, agora o critério é outro, né? Então, ela está dizendo aqui que ela é uma das 2 primeiras parlamentares trans da Câmara dos Deputados e está toda chateada aqui. E de novo, eu torço para que ela continue nessa toada. Reclama muito, Érica, porque isso ajuda muito a direita. Em 2023, antes da gestão do Trump, ela já havia conseguido um visto semelhante para os Estados Unidos, mas com a informação de acordo com a sua autodeterminação de gênero como mulher. E de novo, né, o que consta no passaporte? Outra coisa importante, tá? Passaporte é um documento interno. Então, assim, é entre você e o governo americano. Você não vai ficar mostrando o seu passaporte para todo mundo, você não precisa, né? O seu visto para todo mundo. Ou seja, mudou a política americana, agora é o sexo biológico, ela recebeu um passaporte com um sexo lá, né? Enfim, a Érica avalia que o episódio é um problema também diplomático. É um absurdo que o ódio que o Donald Trump nutre e estimula as pessoas trans. Não, Érica, o Donald Trump não está nem sabendo do seu passaporte, tá? O que ele fez foi emitir uma lei, isso ele realmente fez, acabando com esse troço e determinando que o que vale é o sexo biológico da pessoa. E, inclusive, isso não foi só ele que fez isso não, tá? A Inglaterra também recentemente teve agora uma decisão na Suprema Corte Britânica que diz que as pessoas trans não são legalmente mulheres. Então, você pode ser trans, você pode até ter documento dizendo que você é mulher e coisa e tal, mas legalmente, para questões do Estado, você continua sendo homem. E qual que é o ponto disso daqui? O ponto disso daqui foi uma reclamação das lésbicas na Escócia, que entrou com essa ação, porque estavam perdendo, lá na Inglaterra tem cota para mulheres no serviço público. E aí o que o pessoal estava fazendo? O pessoal estava dizendo que era mulher. Não, eu boto uma peruca, digo que sou mulher, eu nem boto peruca, né? Não precisa. Hoje em dia só basta você dizer que é mulher. Não, sou mulher, é mulher com barba. Mulheres também têm barba, não é? Não tem esse negócio. Mulheres podem ter câncer de próstata, né? Mulheres podem, não tem esse papo todo, né? Homens menstruam e não sei o que lá, né? Você diz que é aquela coisa e não precisa mudar nada, pode ser você do jeito que está, né? E aí o cara pegava o cargo que era específico para mulher e depois continuava tendo relacionamento com mulheres. Aí quando perguntava, não, eu sou mulher, mas eu sou lésbica, né? E aí, na Espanha estão fazendo muito isso, né? Porque na Espanha você se aposenta mais cedo quando você é mulher. Aí o cara vem e fala, não, eu sou mulher. Então, pronto, bota aí M aí no sexo, aí, sexo feminino, pronto, bota aí. Ah, mas você está casado, tem filho? Pois é, eu sou uma mulher lésbica, eu tenho um caso com uma outra mulher aqui e pronto, né? Tamo junto. E é perfeitamente legal. Mas isso é que eu falo para vocês, é todo o absurdo dessa construção da identidade de gênero. Isso é baseado na ideia da teoria crítica marxista, né? Lá em 1800, lá vai a Pedrinha, né, o Marx escreveu o livro dele todo bacana, O Capital, em que ele falava que não, porque vai ter a mais-valia, e aí os empregados, em algum momento, o proletariado vai fazer uma revolta, vai ter a revolução do proletariado, e não sei o que lá, e aí vai subverter a ordem, vamos viver no comunistão, né? E isso era a teoria do Marx. A teoria dele é uma idiotice. Eu fiz um vídeo lá no meu canal Capsu Classic chamado Mais-Valia Existe, em que eu explico o que é a mais-valia e por que não, ela não existe, ela está errada, né? Um conceito errado. Muita gente confunde mais-valia com lucro, tá? É diferente, são conceitos diferentes, a mais-valia e do lucro.
Mas, de qualquer forma, a mais-valia não existe. E se a mais-valia não existe, o conceito da revolta do proletariado deixa de fazer sentido. Mas, para o comunista, não. O comunista continua achando que não, que o Marx está certo, tem que ter a revolta do proletariado. O que começou a acontecer? Passavam-se as décadas e o proletariado não se rebelava, né? Não tinha revolta, nunca teve. Aliás, nunca teve revolta do proletariado. Se você pegar a Revolução Russa, por exemplo, que implantou o comunismo na Rússia, era todo mundo rico, não tinha nenhum proletário ali. O Lenin era filho de aristocrata, né? O Stalin era o mais pobrezinho dos caras, mas não foi ele que fez a revolução, né? O Stalin veio depois, né? Então, no final das contas, era todo mundo rico, filho de rico, que fez a revolução na Rússia. A revolução do proletariado mesmo nunca aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque o Marx estava errado, o mais-valia não existe, é uma lorota só do início ao fim a teoria do Marx, no final das contas, né? Mas os comunistas ficam tentando identificar por que não aconteceu a revolta do proletariado. E aí uma das coisas que eles falam é isso, é que você teria outras estruturas na sociedade que mantinham a sociedade coesa além da relação de trabalho. Então, o proletariado queria se revoltar contra o patrão, mas ele pensava assim, mas tem a minha igreja, né? Minha relação com a igreja, tem a relação com a família, tem a relação com o time de futebol, tem a relação com o grêmio da escola. As outras relações que haviam na vida do proletário, elas impediam que o proletariado fizesse a revolução, né? Então isso é a teoria crítica marxista. E qual que é a ideia? A ideia que eles propuseram para resolver isso é vamos dinamitar essas coisas, vamos botar um contra o outro em todas essas estruturas, da mesma forma que na relação de trabalho o proletariado foi jogado contra a burguesia, né, contra os patrões. Vamos fazer a mesma coisa em todas essas estruturas, vamos criar a teoria crítica racial, tem que jogar negros contra brancos, tem que jogar mulheres contra homens, pessoas transexuais contra pessoas cissexuais, enfim, fazer toda essa, né, jogar todo mundo contra todo mundo, porque a gente vai quebrar todas essas estruturas e aí vai haver a gloriosa revolução do proletariado, né? Só que continua nunca acontecendo. Por quê? Porque quando você começa a dinamitar essas coisas, né, e a teoria crítica realmente faz isso, joga um contra o outro, você acaba dinamitando tudo, né? E com coisas sem lógica. Aí ela acaba sendo autofágica. Os próprios partidos de esquerda acabam sucumbindo nessa história. Você vê no próprio governo Lula, né? Tá a Aniele Franco acusando o Silvio Almeida de abuso sexual, ou seja, é mulher contra homem. Aí o Silvio Almeida acusou não sei quem de racismo, ou seja, né, branco contra negro, ou seja, você acaba dinamitando tudo, né? A teoria crítica racial ela é auto-sabotadora, ela auto-sabota a esquerda no final das contas. E eu fico muito feliz que a Erika Hilton esteja criando essa dimensão grande na esquerda, se tornando um símbolo da esquerda. Vai lá, Erika, estamos do seu lado, corre atrás mesmo, isso, chama o Trump de mauzão e coisa e tal. Isso é autossabotador, isso quebra a própria esquerda. E a verdade é que para a grande maioria da população brasileira, veja, eu entendo que os homossexuais, que os transexuais se sintam incomodados de ter um documento com sexo biológico. Eu concordo, é uma coisa que é meio humilhante, né? Mas no final das contas, é preocupação mínima. Quantos transexuais aqui no Brasil estão com preocupação de viajar para o exterior? Uma parte fica aqui no Brasil mesmo, está correndo atrás de conseguir comer, conseguir sobreviver e coisa e tal. É uma vida dura pra caramba desse pessoal, morrem cedo pra caramba. Você vê a estatística de morte de homossexual, de transexual, é muito grande, né? As pessoas morrem cedo, por quê? Porque a violência é muito grande, porque é difícil a pessoa conseguir emprego, é uma dificuldade que tem na vida dessa pessoa. A menor dificuldade é o documento tá escrito XYZ ali no final das contas, né? Não deixa de ser uma dificuldade, mas não é o principal desse pessoal. Então, quanto mais esse pessoal brigar por isso, deixa os esquerdistas do Leblon brigando com isso daqui, que eu acho lindo. Politicamente, é um tiro no pé. Tadinha da Erika Hilton, olha só. Bota um Fzinho lá, Trump, custa nada, pô. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.